Pai do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer muito grande estarmos aqui nesta hora, neste momento, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de tanto tempo, aqui estamos de volta para compartilhar juntos a palavra do Senhor, meditando nas palavras da Bíblia, assim como sempre. Queremos falar um pouco acerca do valor e da necessidade da oração. O valor e a necessidade da oração. Para aqueles que não conhecem, aqui é o pastor John, falando direto daqui da África do Sul, pela graça e pela bondade de Deus. Meus queridos irmãos, queremos ler alguns versículos. Eu vou acabar pouco tempo, porque eu também preciso de fazer a mesma transmissão na língua inglesa. Então, eu não vou me demorar aqui, vou falar um pouco, depois eu vou também transmitir a mesma mensagem na língua inglesa para os nossos amados que também não percebem o português. Assim se lê a palavra do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Essas são as palavras do Senhor, nosso Deus, que fala para a gente podermos clamar a Ele em oração. Quando Ele fala, clama a mim, responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes, Ele fala da oração, o valor da oração. O valor da oração, da intercessão, da súplica, da intercessão, o valor de buscar a Deus. Ele fala que invoca-me no dia de angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Mas aqui onde nós lemos, ele fala que clama a mim, responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então, a nossa responsabilidade de orar diante de Deus, na presença de Deus e buscar ao Senhor todo momento e toda hora, para a honra e para a glória do nosso Deus, segundo o poder e a graça e a bondade de Deus, na beleza da santidade de Deus. Clamar a Deus significa ir a Deus em oração, clamar a Deus significa aproximar a Deus, buscar a Deus. Jesus nos dá um exemplo no livro de Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Ele nos dá um exemplo acerca de um homem que era um juízo, que ele não queria atender a uma certa viúva que estava na sua cidade. Mas a Bíblia fala que a viúva, ela falava, ou ela ia constantemente a esse juízo, buscando da solução, buscando da resposta. E aquele juiz falando o seguinte, de que ainda que eu não temo a Deus, ainda que eu não temo aos homens, mas por causa dessa viúva, porque essa viúva me molesta, eu vou responder essa viúva. E Jesus nos dá esse exemplo acerca da nossa atitude consoante a Deus, a nossa atitude para com Deus, a nossa atitude de oração, a nossa atitude de aproximar a Deus, a oração, um espírito de oração, para que possamos buscar a Deus todo momento e toda hora. No livro da 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ele fala que orai em todo tempo, orai sem cessar. Orar sem cessar. Se eu quero ver uma solução na minha vida, se você quer ver uma solução na sua vida, você precisa de buscar a Deus. Você precisa de orar a Deus em todo momento. Paulo fala a Timóteo para orar, não somente isso, mas também orar em todo lugar. A Bíblia fala que nós temos que orar a Deus e buscar a Deus no tempo favorável e no tempo que não é favorável. Nós precisamos de buscar a Deus, nós precisamos de orar a Deus, porque a oração é a forma que nós vamos poder
ganhar a solução das nossas vidas. Então, é através da oração. A Bíblia fala no livro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo do número 7. Lançai a Deus todas as vossas petições, porque Ele tem cuidado de vós. Lançar a Deus todas as nossas petições, porque Deus cuida de nós, porque Deus nos conhece, porque Ele tem cuidado de nós. Então, nós precisamos de lançar a Deus todas as nossas petições, todas as nossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. Ele cuida dos seus povos, Ele cuida do seu povo, Ele cuida dos seus. No livro de Filipenses, capítulo número 4, versículo do número 5 a 6, nós vimos aí também uma palavra que Paulo fala acerca de nos encorajar, acerca da oração. Se eu começar no versículo 4, fala o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Versículo 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, perto está Deus. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Então, tudo seja conhecido diante de Deus, pela oração e súplica diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós precisamos de persistir a oração diante de Deus e diante de Deus. Nós também encontramos mais um exemplo concreto que aconteceu no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo 17, nós vimos o versículo do número 8. Êxodo 17, versículo 8. A Bíblia falou o seguinte, que Amaleque veio para atacar Israel. Amaleque veio para atacar Israel e Moisés fala a Josué: escolha homens e vai à guerra amanhã, a guerreia contra o Amaleque, e eu, Yuri e Arão estaremos no monte orando. Nós vimos aqui a necessidade da oração, que a oração ela conduz a nossa vida, aquilo que ainda está por vir na nossa vida, isso também depende da nossa oração. Isso também depende da nossa oração. Por isso que nós precisamos de orar, porque nós sabemos nosso amanhã também, mesmo o nosso today, mas também o amanhã não sabemos. Então precisamos de orar diante de Deus, e quando nós oramos, Deus cuida dos nossos passos. Deus cuida da nossa linhagem, do nosso andar, do nosso movimento, as nossas ações. Deus cuida. A oração, ela é muito essencial para todos. A Bíblia fala que quando Deus falou a Josué para que ele fosse lutar com Amaleque, Moisés foi ao monte, Moisés foi orar. Moisés foi orar. E a Bíblia fala que quando Moisés estava orando, levantando as mãos, enquanto ele levantava as mãos, a Bíblia fala que Israel prevalecia, Israel vencia a batalha. Enquanto Moisés levantava as mãos, Israel ganhava a batalha. Mas a Bíblia fala que enquanto Amaleque, enquanto Moisés cansava de orar, e assim Amaleque prevalecia. Em outras palavras, a intercessão de Moisés, dirigia a luta que acontecia na planície entre os Amaleques e os israelitas. Então, aquela guerra que acontecia entre Amaleque e os israelitas dependia de Moisés no monte, que Moisés estava orando no monte. Mas enquanto Moisés se cansava, não orava da forma como deveria, ou as mãos de Moisés se cansavam, a Bíblia fala que Amaleque prevalecia. Então, a nossa vida não é diferente daquilo que aconteceu entre Moisés
e Yuri, e Arão, e Josué e os amalequitas, que eles oravam. Quando Moisés orava com as mãos levantadas, Israel vencia. Mas quando Moisés cansava, assim Amaleque ganhava. Então, a oração, ela é muito essencial. A oração nos dá a força para prosseguir, para que a nossa vida venha a ser uma vida bem-sucedida diante de Deus e diante do nosso caminho de dia após dia que nós fizemos. A Bíblia nos fala no livro de Salmos, capítulo número 51, versículo do número 17, do número 17, fala o seguinte: ao coração quebrantado não rejeita, ó Deus. Ao coração quebrantado, o Senhor não rejeita. O coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Um coração constritado e quebrantado, o Senhor não rejeita. Então, um coração que vai a Deus constritado, um coração angustiado, um coração quebrantado, um coração que vai a Deus na sinceridade do Espírito. A Bíblia falou o seguinte: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e constrito não desprezarás, ó Deus. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e constrito não desprezarás, ó Deus. Então, isso é o que Deus faz na nossa vida, continuamente o que o Senhor faz e o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Mas também nós encontramos também no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 7. Jesus fala que a gente precisamos de ter propósito na oração. Nós precisamos de ter propósito na oração. A oração não é somente abrir a boca e começar a tirar palavras. Não. A oração tem que ter propósito. A oração tem que ter uma firmeza diante de Deus. Nós temos que ter uma firmeza. Nós temos que estar firmes. Nós precisamos de estarmos firmes na presença de Deus. Quando nós nos aproximamos a Deus para orar, nós precisamos, o que vamos falar a Deus? Por isso que Jesus fala o seguinte, que quando orarem, não useis de repetições de palavras vãs, de palavras inúteis. Por quê? Porque nós precisamos de ter uma certeza, umas palavras concretas. Por isso que nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que orar a vontade de Deus. Nós oramos ao Deus Pai, em nome de Jesus, mas também oramos a vontade de Deus. Quando nós vamos orar, nós precisamos de conhecer a vontade de Deus. Por isso que há necessidade que o crente, ele necessita de conhecer a palavra de Deus. O crente precisa de conhecer a Bíblia. O crente precisa de ler a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. Porque quando você for orar, você precisa de orar a vontade de Deus. Porque não tem importância orar, por mais que você acabe 2 ou 3 horas de tempo. Se você não está a orar a vontade de Deus, então está perdendo tempo e perdendo energia. Por quê? Porque você está a orar fora da vontade de Deus. Elias, eu vou dar um exemplo aqui das pessoas que oraram dentro da vontade de Deus, e Deus respondeu. Embora tenha demorado a oração de Elias, mas depois foi respondido. A Bíblia fala que Deus falou a Elias o seguinte, de que vai-te a mostrar a Acabe, porque eu darei chuva. Vai e amostra-te a Acabe, porque eu darei chuva. E assim a Bíblia fala que Elias foi e amostrou-se a Acabe. E depois de se amostrar a Acabe, houve aquele cenário de os profetas de Baal e ele e Elias se encontraram ali, aquele cenário, e depois depois da oração de quase 15 horas de tempo, de manhã até a tarde, dos profetas de Baal, não havia som. Então, às 15 horas, Elias ora. E quando Elias ora, às 15 horas, a Bíblia fala que Deus respondeu, e respondeu com fogo a oração de Elias, porque Elias estava orando a vontade de Deus. Quem ora na vontade de Deus, Deus responde porque está na vontade de Deus. Não importa
importa o tempo, não importa a demora, mas se nós oramos a vontade de Deus, nós precisamos de persistir, porque estamos na vontade de Deus. Nós precisamos de persistir à vontade de Deus. Nós oramos de dia, nós oramos de noite, nós oramos de manhã, nós oramos de madrugada, porque nós oramos à vontade de Deus. Quando você ora na vontade de Deus, você persiste, você não sai, você não deixa de orar, porque você sabe que isto é a vontade de Deus, e a vontade de Deus não importa o tempo, não importa o tempo. Veja as duas orações de Elias. Elias orou uma oração de 45 segundos e Deus respondeu com fogo. Mas também o próprio Elias foi fazer uma oração de 7 horas de tempo. Estava na vontade de Deus. Era uma oração que estava na vontade de Deus. Mas essa segunda, ela foi demorado. Por quê? Não sei os porquês. Eu não vou te justificar, porque a Bíblia não fala os porquês. A Bíblia só fala que Elias foi ao Monte Carmelo e orou 7 vezes. E 7 vezes equivale a 7 horas de oração no Monte Carmelo, de joelho, de rosto no chão. Rosto no chão, Elias orou durante 7 horas e Deus respondeu. E quando Deus responde, a Bíblia fala que o moço de Elias, ele vem levantando-se do mar, uma nuvem como uma mão de homem. E Elias manda o moço para falar a Acabe de que corre, foge-te, porque a chuva vai te encontrar. E eu ouço um barulho de uma grande chuva, foge-te, porque a chuva vai te encontrar. Por quê? Porque Elias havia orado. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Então nós precisamos de orar, nós precisamos de orar com confiança e nós precisamos de orar com a certeza de que Deus é conosco, Deus é aquele que ouve, Deus é aquele que responde às nossas orações. Deus é aquele que ouve e responde às nossas orações. Então nós precisamos de junto estarmos cientes naquilo que Deus quer nas nossas vidas. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. A oração de um justo, ele pode muito nos seus efeitos. Então precisamos de orar. Não desfaleça na oração, não desfaleça. Jesus fala o seguinte: quando fores a orar, creia. Muitas das vezes, muita gente às vezes ora dentro da vontade de Deus, mas muitos oram sem a fé. Muita gente perde a fé, muita gente não tem aquela fé fervorosa para crer que Deus está ouvindo, Deus vai responder. Então, se a pessoa não crê, como é que isso vai ser? Isso não vai ser nada, não vai ser possível. A Bíblia fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você vai orar, quando você for orar, você precisa ter fé. Você crê que Deus está te ouvindo, você crê que Deus está ao seu lado, você crê, porque a Bíblia fala o seguinte, João capítulo 4, versículo 23 e 24, fala porque Deus é Espírito, então importa que aqueles que se aproximam a Deus se aproximam em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Então, porque Deus é Espírito, aqueles que se aproximam a Deus se aproximam em espírito e em verdade. Se nós vamos a Deus, nós temos que ir a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que crer que Deus nos ouve, que Deus é conosco, que Deus nos conhece. Então, porque Deus nos conhece, nós vamos orar com confiança. A Bíblia fala em Hebreus capítulo número 4, versículo 16, fala que nós temos que entrar no trono da graça com fé, com certeza. Nós temos que entrar no trono da graça com a oração, com a fé, com a meditação. Entramos no trono da graça. E quando chegamos no trono da graça, nós temos que nos derreter o nosso coração, a nossa mente, a nossa fé na presença de Deus. E Deus não resiste um coração quebrantado. Salmos 51, versículo 17. Deus não resiste um
um coração quebrantado na presença de Deus, um coração quebrantado. Então vamos continuar na presença de Deus, a oração, o espírito de oração, o espírito de oração e o espírito de oração. Nós vamos continuar. Para terminar, antes de orar, eu vou fazer essa oração, mas também, muito mais depois, eu quero te dar esse desafio. Você lança a sua petição de oração aqui. Nós estaremos orando constantemente pela sua vida. Escreve, talvez você pode escrever no Messenger, talvez você pode escrever aí, mas lança a sua petição para que a gente também possamos orar juntamente com sua vida, juntamente consigo, para que o Deus de paz, o Deus da glória, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus de milagre, o Deus de poder, o Deus que age com autoridade, o Deus que faz milagres, é um extraordinário na vida de muito. Ele também pode fazer na sua vida e na vida de muito, assim como Deus tem feito e Deus já fez muitos milagres. Então escreva a sua petição. Nós estaremos orando continuamente pela sua vida e pela sua família e pelas suas necessidades. Eu vou fazer esta oração aqui, mas se mesmo depois desta oração você escreve a sua petição, talvez você pode escrever no Messenger, talvez você pode escrever aí, se você quer em particular, escreva no meu Messenger aí as suas petições, as suas orações, escreva que nós estaremos aqui orando pela sua vida, intercedendo pela sua vida, e eu sei que o Deus de paz, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que tem feito milagres extraordinários ao redor deste mundo, que Deus tem me levado, Ele vai fazer na sua vida, através da oração, do poder da oração, porque a oração tem poder, a oração tem poder, a oração tem poder. Então, ora comigo aqui. Mas mesmo depois da oração, vai escrevendo a sua petição no meu Messenger para que eu possa continuamente orar por você. Em nome de Jesus. Pai da glória, em nome de Jesus, queremos apresentar a cada um, Senhor, o Pai dos irmãos, das irmãs que nos ouvem e daqueles que estiveram aqui, aqueles que ainda, Pai, ouvirão esta oração. Nós oramos, Senhor, e suplicamos a Tua graça e suplicamos o Seu poder, a Sua autoridade. O Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que dá vida, o Senhor é aquele que dá saúde, o Senhor é aquele que dá paz extraordinária na vida do seu Pai da glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Queremos repreender a todo mal, a toda força, Pai, força maligna de doença. Pai, repreendemos os espíritos imundos e tudo aquilo, meu Pai, que perturba, Senhor, o teu povo. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, estenda a tua mão e vai curando, vai curando, vai curando. Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai, vai operando milagres, Senhor, extraordinário. Pai, vai curando, vai salvando, Senhor, vai restaurando, Senhor, vai providenciando, Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, em nome de Jesus, seja curada, Pai, em nome de Jesus. Senhor da glória, manifesta o seu poder na vida dessa pessoa, na saúde dessa pessoa, Pai, na vida sentimental, na vida familiar, na vida financeira, na vida física, Pai, na vida econômica, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, vai curando, Senhor, assim como diz a tua palavra, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, papai, e se humilhar diante da minha face, papai, se desviar dos seus maus caminhos, a Bíblia fala que eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. É por esta razão que nós clamamos: sara, Senhor, a terra, sara, Deus, a terra, sara, Senhor, a terra, sara, Deus, a terra, sara, Deus, a terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, in Jesus' mighty name. Father, we thank you. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. A graça, a paz e a paz do Senhor. Que Deus te abençoe e Deus te guarda. Até mais.